Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Outro dia eu falei sobre pessoas que andavam com Deus e foram arrebatadas. Depois eu falei sobre pessoas que andavam com Jesus, mas chegaram ao ponto de negar que andava com Jesus. Outro traiu Jesus e o outro não quis acreditar na ressurreição de Jesus. Mas hoje eu quero falar de pessoas que andaram com Jesus e não perceberam. Porque às vezes as pessoas estão ocupadas ou preocupadas com algumas coisas, acontecimentos, e não para perceber que Jesus está sempre do nosso lado. Jesus diz: olha, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. É todos os dias Jesus vai estar conosco. E às vezes a pessoa não para perceber porque está muito ocupado. Quando Jesus ressuscita e ele está andando ali e vai dois discípulos a caminho de Emaús. E Jesus começa a andar com esses dois homens, a caminhar até Emaús. E eles vão conversando e Jesus pergunta: vocês estão falando sobre o quê? Aí eles falam: estamos falando do Messias, que ficou de vir e ainda não veio, nós estamos esperando, tantas coisas acontecendo e o Messias não volta, ele disse que ia voltar no terceiro dia. E aí Jesus começa a conversar com eles dois e andando, né? E Jesus começa a falar tudo sobre a Bíblia, né? Desde os profetas, os patriarcas, Jesus fala de tudo sobre a Bíblia. Fala sobre a Bíblia. E aí, quando eles vão chegando ali perto da casa daqueles discípulos, Jesus vai passando, aí ele diz assim: entre, fica aí conosco, já é tarde. Aí Jesus entra, aí Jesus pega o pão, ele parte, agradece a Deus, e aí, de repente, Jesus desaparece. Depois que ele agradece, ele parte o pão e divide para os homens, aí desaparece. Aí um dos homens diz assim para o outro: você viu o que eu vi? O seu coração não se ardeu nisso aí? Esse era Jesus. E não perceberam, porque eles estavam muito preocupados com muitos acontecimentos, ou talvez ocupados em estar conversando. Muitas vezes nós estamos assim, né? Ocupados ou preocupados com algumas coisas e não percebemos que Jesus está bem pertinho de nós. Então esses dois discípulos que estavam a caminho de Emaús tiveram a oportunidade não só de conversar, mas escutar tudo que Jesus ia dizendo para eles, falando da Bíblia, desde os patriarcas, os profetas. Jesus falou tudo sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. E quando Jesus entra na casa deles, que ele agradece pelo aquele pão e depois divide com eles, abençoa, né? Aí eles vão perceber que aquele era Jesus. E eu pergunto a você: será que não está na hora de você abrir os olhos, os ouvidos, o coração para sentir a presença de Deus? Às vezes ele está bem pertinho de você e você não percebe. As proteções que Deus nos dá, os livramentos, as bênçãos, tantas coisas que Deus nos dá, as lutas que nós enfrentamos. Se não fosse Jesus do nosso lado, o Senhor dos Exércitos nos ajudando nas lutas, às vezes nós reclamamos, né, e questionamos: como é que eu vou enfrentar essa luta? O Senhor dos Exércitos está do nosso lado. E às vezes não para perceber como esses dois discípulos foram até Emaús, uma caminhada bem longa, mas eles não perceberam que Jesus estava ali bem pertinho deles. Que nós possamos parar para pensar, para perceber e sentir a presença de Deus em nossas vidas. Há diferença em andar com Jesus e fazer o que aqueles discípulos fizeram, né? Um negou, o outro traiu e o outro não acreditou que Jesus ressuscitou.
Mas esses discípulos estavam tão ocupados e não perceberam a presença de Jesus ali ao lado deles. Jesus está bem pertinho aí, querendo entrar dentro do seu coração. Deixe Jesus entrar na sua vida, sinta a presença dele, para depois assim, cadê Jesus? Jesus desapareceu ali daqueles discípulos. Antes que seja tarde, aceite Jesus entrar na sua vida e você vai ver a diferença que você vai sentir quando você receber Jesus na sua vida como seu Salvador. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém.